Estamos de volta aqui no Devocional Intimidade, no Palavra Rema de hoje, juntamente com o pastor Evaldo Coelho. Nós continuamos estudando sobre o tema o Ministério da Reconciliação. Nós já lemos 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, e agora nós vamos ler lá no versículo 16, que tem mais um segredo muito importante para nós aí. Versículo 16 do mesmo capítulo 5, que diz assim, ó: Assim, de agora em diante, ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano. Ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim, agora, contudo, já não o conhecemos mais desse modo. Acho interessante essa colocação do apóstolo São Paulo, que a ninguém devamos conhecer segundo a carne. Eu cliquei aqui no original grego e diz que carne de ser humano ou carne de animais. Ou seja, uma substância humana, uma substância natural. A carne milita contra o espírito. E quando você não conhece a Deus, você trabalha e vive a carne. Tipo, folgando, jogando, prostituindo, amando com muita concupiscência, bebendo todas, uma vida totalmente desregrada. Depois você vem para a igreja, e aí você precisa ser cuidado por um irmão mais velho, para você não voltar a conhecer as pessoas segundo a carne. Eu estava assistindo o programa de rádio, ouvindo o programa de rádio, e de repente uma moça perguntou assim para o pastor que estava fazendo a locução. Ele disse: eu sou apaixonada por uma pessoa, mas essa pessoa não pode corresponder porque é uma pessoa casada. E o que eu faço para esquecer? Como eu faço para matar essa paixão? Como é que eu faço para não viver mais esse momento? E ele falou o seguinte: você já teve uma experiência e foi muito negativa, você está muito machucada. Ela falou: exatamente. E o que eu faço agora para que isso não aconteça mais? E aquele pastor perguntou: você ainda tem o e-mail daquela pessoa? Sim, eu tenho. Às vezes eu mando um e-mail para ele. Você ainda tem foto daquela pessoa? Sim, eu ainda tenho foto daquela pessoa. Você ainda guarda o celular daquela pessoa? Sim, eu guardo ainda. Às vezes eu ligo para ele. E ele disse assim: querida irmã, se você quisesse e tivesse uma cobra no seu apartamento, uma cobra gigantesca, e você não seria permitido que você a destruísse, mas você queria se livrar dela, e através dos órgãos competentes você não poderia matar aquela cobra. O que você deveria fazer? Ela disse: não sei. Ele disse: uma das alternativas seria você não alimentá-lo mais. Se você não alimentasse, ela acabaria morrendo, indo a óbito. Esse relacionamento precisa morrer. Você não pode mais alimentar, você não pode mais ter a foto, você não pode mais ter o e-mail, você não pode mais ter o telefone. Você tem que ter uma separação daquilo que alimenta o mal que estava consumindo a vida dela. Enquanto você continuar alimentando, você está dando alimento para a carne. E quem vive no espírito tem que deixar a carne ir morrendo aos poucos. Isso. Então, esse caso, eu achei muito boa a colocação assim, daquele pastor. E como eu tenho o espírito, aprendi, sempre que eu acho uma coisa que eu posso um dia usar ou colocar, eu logo absorvo isso para mim. Estamos entrando agora nos dias que antecedem as férias. E quando a gente entra de férias, a gente volta muito na carne. Aquele que havia parado de beber já faz um ano, agora já abre um precedente. Abre um precedente, toma um copo de caipira, porque está com todos os amigos ali na casa de praia. É só uma bicadinha. Aquele que já havia perdido o hábito de estar jogando cartas, volta ao jogo de cartas. O que tinha perdido o hábito de jogar dominó, volta a jogar dominó e etc. E aí a carne vai ganhando de novo um conforto. A Bíblia diz que a ninguém devamos conhecer segundo a carne. Se você conhecia aqueles amigos de farra, falando agora com os homens, os amigos de bebedice, e agora você está no reino dos céus, o conselho do irmão mais velho é que você não volte a andar com aqueles amigos de farra, porque você não deve conhecer ninguém segundo a carne, mas segundo o Espírito. E a Bíblia diz aqui, veja a irmã Mônica, veja aquele telespectador, no momento que eu li, eu custei a entender, a ninguém conhecemos segundo a carne, nem a Cristo segundo a carne. Porque quando nós conhecemos a Cristo segundo a carne, a nossa oração era uma vergonha, porque nós tínhamos uma colocação diferenciada. E a gente, eu vou chegar num absurdo. Às vezes você dizia assim, quando você conheceu a Cristo: aí eu queria que Deus tratasse com aquela pessoa, porque aquela pessoa tem me perseguido, e eu quero, então, eu desejo o mal dela. E deseja a vingança, né? Deus, te vinga dela, faz essa vingança por mim, eu chamo ela de minha inimiga. Isso era conhecer a Cristo na carne. Mas agora você já não conhece mais desse modo. Agora você vai ter que dizer: Senhor, eu sei que ela precisa ser abençoada,
né? Essa pessoa tem me perseguido, mas eu quero abençoá-la, eu quero determinar toda sorte de bênção sobre a vida dela. Isso é não conhecer mais segundo a carne, mas conhecer segundo o Espírito. Porque quando você ora para que Deus trate com ela e se vingue por você, não existe qualidade, não existe resposta, não existe justiça nisso. Então você teria que fazer uma oração. É uma oração fundamentada em justiça própria, na verdade, e na carne. né? E na carne, exatamente. E aí Deus não vai ouvir. Por isso você ora e Deus não tem ouvido. E qual é o papel, então, do embaixador? O papel do embaixador é dizer assim para aquele irmão mais moço, não se vingue. Né? Tenha temor de Deus. Entra aí o perder para ganhar, que o pastor Sim, falou. A gente perde aos olhos dos outros, mas você ganha espiritualmente. De Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Deus é misericordioso, mas é também a justiça. Então, isso seria similar a colocar o dedinho na tomada, né? Não deixar a congregação, como é costume de alguns, está em Hebreus capítulo 10, versículo 25. De repente a pessoa fica um pouquinho triste e resolve congregar em casa. Isso não existe. A casa onde você mora é o seu ponto mais gostoso, é o lugar maravilhoso, mas você tem que ir na congregação porque você precisa se doar. Outro dia falei com uma pessoa e disse, você não veio mais, amada? E ela disse, não estou precisando, eu estou conseguindo servir muito bem a Jesus em casa. Eu falei assim, você precisa vir por causa de mim, eu preciso de você. Eu preciso ver o seu rosto, eu preciso ver o seu glória a Deus, o seu aleluia. Você precisa sorrir para mim, porque eu também preciso de ajuda. Então, se você não vem, porque você se acha autossuficiente, mas eu sou carente, eu sou necessitado. Eu queria que você continuasse vindo. Porque quando você se doa, é que você consegue receber. Exatamente. E vice-versa. A mão de Deus é uma mão de duas vias, ida e de vinda. E quando você faz algo para Deus, com certeza, Deus fará algo para você, porque Deus trabalha com justiça. E o relacionamento, ele é a base da atividade humana. E tem até um jargão né, que a gente ouve sempre, assim, que o ferro com ferro se afia. Né? Então, na verdade, um irmão junto com outro irmão, a gente não quer dizer que sempre tudo vai ser as mil maravilhas, vai ser sempre cor-de-rosa. Não, vai ter momentos mais tensos, né? Mas só que quando nós entendemos segundo o Espírito, nós agimos como facilitadores um na vida do outro para alcançar o reino celestial, para alcançar, eu digo mais, eu não vou nem entrar nessa questão de alcançar o reino celestial, mas chegar ao centro da vontade de Deus para a nossa vida como igreja. Aí o versículo 17 diz assim, e se alguém está em Cristo, se alguém está livre da carne, se alguém não vive mais na carne, se alguém é acompanhado por um irmão mais velho, ou se você já é o irmão mais velho que está ajudando outras pessoas, aí as coisas velhas se passaram. As coisas velhas só passam se você não viver mais segundo a carne, isso tem que ficar muito bem claro. Se você ainda se ira, se você ainda se magoa fácil, se você ainda joga, se você ainda bebe, se você ainda se prostitui, se você ainda bate boca, se você ainda briga de soco, só porque você frequenta uma igreja, não quer dizer que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Continua tudo antigo, só agora você é um frequentador de igreja. Na realidade, nós temos uma luta interna diária. E a cada dia, a cada minuto, a cada hora, a gente tem que estar ganhando mais uma peleja e vencendo mais uma batalha, porque aí as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O que faria Jesus quando, naquela situação que você explodiu, naquela situação que você não suportou, o que ele faria? Ele suportaria, porque ele já não andava mais na carne, mas andava segundo o Espírito. As coisas velhas para ele tinham se passado, se bem que Jesus não tinha assim, uma vida desregrada, mas ele tinha uma vida de trabalho de marcenaria, ele tinha uma vida de submissão. Ele agiu como um homem comum, né? Tanto que ele veio para a Terra para vencer como um homem comum, para nos servir de exemplo, porque em tudo, por que Jesus venceu? Porque ele decidiu em tudo obedecer ao Pai. E quando eu decido obedecer ao Pai em tudo e viver o propósito de Deus, automaticamente eu vou amadurecendo e tem até uma palavra que me lembrei agora, a palavra edifica, mas o exemplo arrasta. Né? E faz com que muitas pessoas venham, porque têm visto o exemplo. E, por exemplo, assim, o senhor é pastor, eu sou ovelha do pastor Evaldo, né? E sou literalmente. Mas eu vejo muitas coisas nele que para mim são exemplo. E ele já com a sua maturidade na fé, ele, muitas áreas em que eu ainda não alcancei, ele facilita esse caminho, né? Me orientando, me exortando para que eu chegue no lugar onde eu também possa me tornar um facilitador para a vida de outro irmão. Mas eu tenho aprendido muito com você, irmã Mônica, sem demagogia.
Você tem sido um exemplo de pessoa apaixonada por Jesus. E eu acho lindo essa paixão, esse desejo de acertar, esse desejo de conquistar. Isso é muito, muito maravilhoso. E eu me espelho muito em você e também me espelho em algumas pessoas, porque nós temos que ter algumas marcas. Mas aquele que deveria mais marcar a nossa vida está em primeira carta do apóstolo São Paulo, a igreja de Coríntios, capítulo 11, versículo 1, que diz: sede meus imitadores, disse o apóstolo São Paulo, como eu também sou de Cristo. Alguém disse: faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Né? Outro dia eu vi um catador de papelão e no carrinho dele dizia assim: não me siga, porque também estou perdido. Nossa. Não é verdade? Então isso é algo assim que a gente precisa colocar. Presbeu, embaixador, é alguém que tem por obrigação ajudar as pessoas que ainda não têm o entendimento que você tem. Porque tem pessoas que têm um entendimento muito rápido, têm uma facilidade muito grande de memorizar. Tem pessoas, Mônica, que nascem logo, eles crescem espiritualmente falando, nascem na igreja, né? Nicodemos era um ancião, membro do Sinédrio, juiz do Supremo Tribunal, e não sabia das coisas do Espírito. E um dia ele foi falar com Jesus, ele foi na escola Rema, né? E ele perguntou: o que faço para herdar a vida eterna? Ele disse: necessário nascer de novo. Isso é algo muito tremendo, muito maravilhoso. Maravilhoso, pastor. Realmente assim a gente começa a estudar a palavra e tem sido maravilhoso. E o Palavra Rema realmente assim começou aqui no Devocional Intimidade, né? Mas a partir da próxima semana, esse quadro para Palavra Rema, vai estar num novo programa e num novo horário, né, pastor? A gente vai estar a partir das 22h30, é isso? Sim. 22h30, todos de segunda a sexta, né? A gente vai estar, eu vou estar aqui junto com o pastor. Então, a partir da próxima semana, às 22h30, você vai poder acompanhar aqui na sua TV MCA o quadro Palavra Rema, junto com o pastor Evaldo Coelho. E eu vou estar aqui para estar estudando um pouquinho mais, né, pastor? Foi maravilhoso, a gente mais um tema que a gente estudou, mas a gente vai continuar estudando esse mesmo tema na semana que vem. Vamos começar outro tema. Se Deus permitir, vamos mais um pouquinho com esse. Amém. E depois a gente vai mudando na medida Glória que o tempo for passando. Pastor, muito obrigado pelo seu carinho, né? Nesse tempo que a gente esteve junto aqui no Devocional Intimidade. Eu confesso que é muito especial a gente poder mergulhar na Palavra de Deus, mergulhar nas verdades eternas e verdadeiramente, através disso, nos tornarmos embaixadores nessa terra. Meus queridos, então amanhã, às 8 horas da manhã, nós estamos juntos novamente aqui no Devocional Intimidade com o tema da semana, com a adoração. Nós temos aqui, eu e os meninos estamos adorando ao Senhor pela manhã, então aguardo você amanhã, às 8 horas da manhã e também às 9 horas da noite você pode acompanhar o Devocional Intimidade. Pastor, quer deixar uma palavra final aí para os nossos amigos? A palavra que quero deixar com você, querido: examinar as Escrituras, porque julgar ter nelas a vida eterna. Há 40 anos atrás, eu conheci uma moça e ela me deu uma Bíblia de presente e ela escreveu: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Naquele momento eu não entendi, mas depois de algum tempo foi tremendo, foi maravilhoso. Essa Bíblia eu tenho até hoje, essa escrita eu tenho até hoje. Num dia desse eu trago para mostrar para a nossa audiência o quão importante é investir em pessoas e falar do amor de Deus e deixar um versículo bíblico. Amém, pastor. Gente, assim a gente vai terminando o nosso Devocional Intimidade de hoje e amanhã eu aguardo você. Um abraço no coração. Tchau. Que te adora, mesmo se tudo vira pó, toca, Senhor.